Olá, meus irmãos, bem-vindos ao canal Mistério Palavra do Senhor. Hoje nós vamos começar a estudar o quinto livro do Pentateuco, escrito por Moisés, o livro de Deuteronômio. A palavra Deuteronômio significa repetição da lei. Na verdade, a gente sabe que não é, né? Essa é uma tradução que não está correta da Septuaginta grega e da Vulgata Latina, né? O nome do livro é Estas São as Palavras. Em hebraico, Eleda Devarim. Eleda Devarim em hebraico. E meu irmão, minha irmã, esse ensino que esse livro traz mostra o amor entre Deus e o povo, e entre o povo e o Senhor. Tá? Esse livro ele traz uma série de antecedentes históricos, palavras ditas por Moisés, vários discursos de Moisés. E o capítulo 1 desse livro começa com a ordem a partir do Monte Horebe. Tanto que começa assim, para dar sentido ao livro. Estas são as palavras ditas por Moisés a todo o povo no deserto, a leste do Jordão, na Arabá, de fronte de Suf, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. Em 11 dias se vai do Horebe a Cádiz Barneia, pelo caminho dos montes Seir. E aí, no 40º ano, 40 anos, no primeiro dia do 11º mês, Moisés proclamou aos israelitas todas as ordens do Senhor acerca deles. Isso depois que ele derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Aquela guerra que estava escrito lá em Números, né? E em Edrei derrotou Og, rei de Bazã, que habitava em Asterote. A leste do Jordão, na terra de Moab, Moisés tomou sobre si a responsabilidade de expor a lei. Expor a Torá, né? As leis que Deus tinha dado ao povo, né? O Senhor, o nosso Deus, disse-nos em Horebe: vocês já ficaram bastante tempo nessa montanha. Levantem-se em acampamento e avancem para a terra dos amorreus. Vão a todos os povos vizinhos na Arabá, nas montanhas, em Cefelá, no Neguebe, e ao longo do litoral da terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio, o Eufrates. Ponho esta terra diante de vocês. Entrem e tomem posse dela, o que o Senhor prometeu sob juramento dar a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó e a suas descendentes. Aqui os 3 primeiros patriarcas, né? E aí ocorre a nomeação dos líderes, né? Naquela ocasião eu disse: não posso levá-los sozinhos. O Senhor, seu Deus, os fez multiplicar-se de tal modo que hoje vocês são tão numerosos quanto as estrelas do céu. Que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, os multiplique 1000 vezes mais e os abençoe conforme lhes prometeu. Mas como poderei levar suas cargas e seus problemas e suas disputas? Havia disputa entre o povo, né? Era um povo obstinado, né? E aí, meu irmão, convocou, aqui está o relato de Moisés, convocou os chefes das tribos, homens sábios e experientes. Designei chefes para 1000, chefes de 100, de 50, de 10, além dos oficiais para cada tribo. Naquela ocasião, ordenei ao juiz: atendam as demandas de seus irmãos, julguem com justiça não só as questões de seus compatriotas, mas também entre o israelita e o estrangeiro. Não sejam parciais no julgamento, atendam tanto o pequeno como o grande. Não deixe-se intimidar por ninguém, pois o veredito pertence a Deus. Ou seja, Deus dá o veredito, né? Tragam-me os casos difíceis e eu os ouvirei. Naquela ocasião eu lhes ordenei isso tudo. E aqui Moisés está relatando um discurso de Moisés aqui, né? Vocês vão ver que esse livro é tão marcado por discursos de Moisés. E aí depois Moisés narra a expedição de reconhecimento da terra, onde foram lá os espias, né? Mas somente Caleb e Josué trouxeram notícias boas, e os outros fizeram desanimar, né? Depois, conforme o Senhor, nosso Deus, nos tinha, nós partimos de Horebe e fomos para a Serra dos Amorreus, passando por todo aquele imenso terrível deserto que vocês viram, e assim chegamos a Cádiz Barneia. Então ele diz: vocês chegaram à terra dos amorreus, para a qual o Senhor, nosso Deus, nos dá. Vejam
o Senhor seu Deus, põe diante de vocês a terra. Entrem e tomem posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhe disse. Não tenham medo, nem desanimem. Os espias, tirando Josué, filho de Caleb, tinham desanimado. Mas eles, os espias, tinham desanimado, mas Josué e Caleb não. Ainda fala, Moisés narra aqui no capítulo 1, ainda, a rebelião contra o Senhor. Contudo, vocês não quiseram se rebelar contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, né? O Senhor nos odeia, por isso eu trouxe do Egito para não entregar na mão dos amorreus, destruir-nos. Para onde iremos? Aqui a gente vê aquela eterna reclamação. O povo levou no deserto 40 anos reclamando de Deus, e Deus suprindo as necessidades, e Deus tendo misericórdia, e Deus abençoando aquele povo, né? Ainda fala, por causa da desobediência, o castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e eu darei a ele e seus descendentes a terra que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. E Caleb viu a terra, né? Entrou na terra e tomou posse. E a gente vai ver mais à frente que Josué vai se tornar o líder desse povo, né? Então, ele narra aqui todo aquele percurso da saída do Monte Horebe, pelo deserto até chegar lá a Canaã, né? É interessante a gente observar isso aqui e a providência de Deus na vida desse povo. Assim somos nós reclamamos, murmurando, Deus está sempre nos guardando, nos dando misericórdia, que nós não merecemos nada. Continuamos a pedir bênção, uma bênção nos foi dada, a salvação através de Jesus Cristo, seu Filho amado, que ficou pregado na cruz por nossa causa. Essa é a nossa bênção, herdar o reino dos céus, o reino de Deus, como co-herdeiros da graça. Isso é o que a gente precisa entender, e que a gente não seja como esse povo no deserto, mas seja grato de coração. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre nós. Amém.